Será que o atacante Yuri Alberto e o goleiro Hugo Souza já têm acordos para deixar o Corinthians e por isso não querem mais jogar? E por que será que mais uma vez o Corinthians está no Z4 do Campeonato Brasileiro? Quem realmente são os verdadeiros culpados dessa situação do nosso timão? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Após mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro e mais uma vez o Timão entrando no Z4 da competição nacional, muitas perguntas surgem nas cabeças de nós torcedores, envolvendo, por exemplo, dois dos principais jogadores do elenco, Hugo Souza e Yuri Alberto. Será que realmente eles já têm acordos para deixarem o clube e de repente não querem mais jogar? Quem, na verdade, são os verdadeiros culpados para o Corinthians estar nessa situação tão complicada no Brasileirão? Vamos lá. Nos últimos dias estão surgindo aí vários assuntos envolvendo dois dos principais jogadores do Corinthians. Primeiramente, o Yuri Alberto, sobre a possibilidade dele sair agora no próximo mês. As principais janelas do futebol europeu vão começar a abrir a partir da metade do mês de junho, ou seja, daqui menos de um mês, as principais janelas do futebol europeu vão começar a se movimentar. O Yuri começou depois da vitória diante do Barra pela Copa do Brasil, gol marcado por ele, Corinthians classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Yuri, na zona mista, disse que, ali entre várias palavras, resumindo, que tem o desejo de deixar o Corinthians na próxima janela. São 5 temporadas e tudo mais, e claro que isso acabou gerando muita polêmica, muitas críticas para cima do Yuri, repercussão extremamente ruim. Tanto é que no outro dia o Yuri mudou um pouco a versão, falou que não tem proposta e tudo mais, e que ele, enquanto estiver no Corinthians, vai seguir honrando. E absolutamente, o Yuri tem contrato com o Corinthians até 2030, renovou no ano passado, teve um baita de um aumento salarial. Também surgiram informações que o Yuri tem um acordo com o atual presidente Osmar Stabile, que se chegar uma boa proposta, o presidente, o clube não vai dificultar para que ele vá embora. E o Yuri, pelo jeito, quer ir embora. Nem preciso ficar detalhando aqui para vocês. A outra situação envolve o paredão Hugo Souza. O Hugo Souza, ele tem detalhes importantes nisso tudo. Recebeu proposta do Milan, pelo que se fala, alguns meses atrás, o Corinthians não aceitou, mas lembrando que após o título da Copa do Brasil do ano passado, na festa de comemoração, ele foi perguntado sobre permanência. Ele garantiu até a Copa do Mundo. Estamos aí a poucas horas de uma convocação. Nesse momento que eu gravei esse vídeo, ainda não havia saído a convocação, e o Hugo Souza, grande chance de ir para a seleção. E também informações de que o presidente Osmar Stabile tem um acordo com ele para que, se chegar uma proposta também que seja satisfatória para o clube, o Corinthians não dificultar a sua saída. Ou seja, informações, tá? Do GE, da mídia, que ambos os jogadores eles têm acordos para deixar o Corinthians. E aí, algumas dúvidas surgem nas cabeças de nossos torcedores. Por exemplo, no jogo contra o Botafogo, vamos falar dessa partida, o Hugo Souza, muitos consideram que ele falhou pelo menos em 2 gols do Botafogo. Primeiro, de um chute de fora da área, que ele não conseguiu alcançar, e o segundo, um chute também de fora da área, longa distância do Arthur Cabral. No segundo gol, eu tive uma sensação como se o Corinthians estivesse jogando em 3.500 metros de altitude, onde a bola é mais rápida, o ar é diferente. O Hugo Souza teve, sim, a sua visão comprometida, mas foi um lance estranho. A reação, na verdade, ele nem reagiu. E um goleiro que tem chances de disputar a Copa do Mundo não era para ter tomado esses 2 gols. Tomamos um hat-trick do Arthur Cabral.
Com isso, muitos começam a duvidar. Será que eles não querem jogar pelo Corinthians? Tanto o Yuri quanto o Hugo Souza, que o Yuri Alberto também vem jogo após jogo tendo um desempenho nada bom e muitos já querem que ele vá para o banco de reservas. Rapaziada, eu vou ser muito, assim, direto com vocês em relação a isso. Quando um jogador tem vontade de ir embora, a situação é complicada, o nível de concentração muda, mas são profissionais, eles têm contratos a serem cumpridos. Então, por exemplo, eu não relaciono se o Hugo Souza falhou ou não como vontade de deixar o clube, certo? Para mim, sinceramente, eu não quero acreditar nisso. Posso estar extremamente errado, mas eu não quero acreditar nisso. O Hugo Souza é um baita de um profissional. E para mim é um dos principais goleiros do futebol brasileiro. Não acredito que ele faria isso, de jeito nenhum. A questão do Yuri Alberto, o Yuri Alberto já vem tendo há vários jogos, com 9 jogos sem marcar. Ele não deveria ter falado aquilo. E, sinceramente, aquela fala do Yuri depois do jogo contra o Barra é que acabou virando tudo isso. Aí surgem informações que o Hugo tem acordo, que o Yuri tem acordo. E detalhe, o próprio presidente Osmar Stabile falou com isso, que não dá para segurar jogadores que não queiram ficar no clube, levantando ainda mais a situação. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, principalmente o Corinthians. Mas uma coisa é fato, o Corinthians não pode perder dinheiro. O Corinthians não pode liberar jogadores por valores baixos. O Yuri tá na fase ruim, mas menos de 130 milhões para mim, pela parte que o Corinthians tem, não vale a pena. Claro, o jogador se desvalorizou, principalmente depois dessa fala. Hugo Souza fala-se que o Corinthians quer 75 milhões pelos 60% que tem. O Corinthians não pode facilitar as coisas. O Corinthians tem que ter um retorno que seja favorável. Então, é uma situação muito difícil. A mídia está dizendo que ambos têm acordos. Eu não acredito que por não serem vendidos, de ainda não terem saído, eles não queiram jogar futebol, de repente façam corpo mole. Eu não quero acreditar nisso. Volto a dizer, são profissionais e ambos, eles têm muitas qualidades. Sabemos das capacidades dos dois jogadores. O Corinthians, nesse momento, está no Z4, uma situação péssima para nós, torcedores. Temos o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Estamos na 17ª colocação. É inacreditável o Corinthians estar nessa situação. Sabem por quê? Porque se analisarmos o nosso elenco, o Corinthians estando no Z4, não era para estar no Z4. Era, no mínimo, para estar no G4. Se analisarmos, pensem bem, o Hugo, apesar dos pesares que aconteceu isso, aquilo, é um dos principais goleiros do Brasil. Os nossos laterais, Mateuzinho e Bidu, são os principais também em atividade no futebol brasileiro. O Gustavo Henrique também cometeu uma falha diante da equipe do Botafogo. Para mim, no primeiro gol do Botafogo, ele não deveria ter saído daquele jeito da área e não conseguiu afastar, e na verdade ele acabou ajudando ali para a bola sobrar para o Arthur Cabral. Para mim, é um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. Aí você vai para o meio de campo, tem o Breno Bidon, que é uma das principais promessas, já se tornando realidade no Brasil. Rodrigo Garro, facilmente voltando a ser um dos principais armadores do futebol brasileiro. Na derrota para o Botafogo, foi um dos principais jogadores. E queiram ou não, o Yuri Alberto é um dos principais nomes ainda do ataque. Está mal, apenas 6 gols no ano. O Corinthians tem o pior ataque, mas teoricamente não era para o Corinthians estar no Z4, e sim brigando, e claro, custos, folha salarial, brigando pela parte de cima. E ainda temos Memphis, que ainda não sabemos o que vai acontecer, Lingard, Caio César. Então, teoricamente, o Corinthians tem um time forte. Estamos muito bem, por exemplo, na Libertadores, e espero que as coisas continuem assim. Culpados existem? Claro. Primeiramente, eu não posso deixar de falar para vocês de erros de arbitragem que aconteceram contra nós no Campeonato Brasileiro. Isso é extremamente notório. Por exemplo, contra o Mirassol, nós somos prejudicados. Teve jogos que nós vencemos e fomos prejudicados. Contra o Atlético Paranaense, fora de casa, que vencemos. Aliás, a única vitória fora de casa. E também contra o São Paulo, que nós vencemos. E outros jogos que nós fomos prejudicados pela arbitragem. Isso não dá para esquecer. Mas, rapaziada, Campeonato Brasileiro não se brinca. O Corinthians tem apenas uma vitória jogando fora de casa. São apenas 4 vitórias em 16 jogos no Campeonato Brasileiro. 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Infelizmente, hoje, a campanha de rebaixado. Eu, sinceramente, não acredito em hipótese alguma que nós vamos cair. De jeito nenhum. Mas eu estou cansado de ano após ano o Corinthians ali não brigando pelo título, que era o que o Corinthians tem que fazer. O tamanho do Corinthians. Para mim, hoje, os principais culpados, além de alguns jogadores que tecnicamente estão muito abaixo do que deveriam estar jogando,
O André Ramalho, infelizmente, por exemplo, é um desses jogadores que falham individualmente falando e prejudicam o coletivo. Infelizmente, hoje, esses são um dos motivos do Corinthians estar na situação. Não pode um elenco com uma folha salarial tão alta estar nessa situação, e também erros que vêm de cima. Para mim, demoraram, por exemplo, a demissão do Dorival. O Dorival, ele foi demitido depois de 2 jogos da volta de uma data FIFA, em que perdemos vergonhosamente para o Fluminense no Maracanã e depois em casa para o Internacional. Aí o Diniz chegou sem tempo para trabalhar. Hoje o Diniz é o menos culpado. O Diniz sofreu 2 derrotas e são 2 pelo Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falo, o Campeonato Brasileiro não se brinca. Para mim, a diretoria, Osmar Stabile, Marcelo Paz, são ainda, tenho que considerar, como os principais culpados, porque demoraram para mandar o Dorival embora. Depois de 7 jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro, 9 no total sem vencer, aí demitiram o Dorival. Então, hoje, o Fernando Diniz troca o pneu com o carro em movimento. Para mim, infelizmente, é essa a situação. E, infelizmente, as coisas serão assim até a Copa do Mundo. O Corinthians ainda tem 2 jogos até a paralisação, que é contra o Atlético Mineiro em casa, extrema necessidade de vencer, e contra o Grêmio fora. Também vamos ter que vencer. Não dá para ir, por exemplo, para o período da Copa do Mundo dentro do Z4. Não podemos pensar nisso. Nesse período, o Diniz vai ter o intervalo para poder trabalhar. Depois desse período, se as coisas não se encaixarem, aí sim, isso eu estou falando de Campeonato Brasileiro, aí sim, já teremos que começar a olhar de uma forma assim, mais crítica o trabalho do Diniz. Mas para mim, nesse momento, ele não tem culpa. Então, hoje, os jogadores, que são os que entram em campo, muitos deles, volto a dizer, muito abaixo tecnicamente falando, não eram nem para vestir a camisa do Corinthians, alguns jogadores, e também os erros nas tomadas de decisões. Para mim, sinceramente, hoje são os principais motivos para, infelizmente, estarmos no Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, volto a dizer a vocês, para mim, Hugo Souza e o Yuri Alberto, pelas informações, ambos estão com os acordos para saírem, mas eu não os classifico como estão jogando sem vontade, como também muitos dizem que o André, que caiu de rendimento porque não foi para o Milan, também não quer jogar. Eu não quero pensar isso, sinceramente, isso seria algo até voltado para o lado pessoal, de caráter mesmo, não do atleta. Para mim, foram quedas mesmo dos rendimentos, e sinceramente, para mim, hoje, não era para o Corinthians estar no Z4, e sim no G4. Teoricamente, temos grandes jogadores, mas infelizmente, hoje a situação ela é bem ruim. Enfim, vamos torcer para que o Corinthians saia o quanto antes possível dessa péssima situação. Para mim, os culpados são esses detalhes que eu passei para vocês. Então, era isso que eu queria passar para vocês, alguns detalhes aí de alguns assuntos que estão chamando muita atenção de nós corintianos. Hugo Souza, Yuri Alberto, enfim, essas informações que eles têm acordos para deixarem o Corinthians e tudo mais. E também, claro, culpados, porque hoje, infelizmente, estamos no Z4 do Brasileirão. Agora com vocês, como sempre peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Por exemplo, Hugo Souza, Yuri Alberto, vocês acham que alguma coisa errada está acontecendo com eles? O que de repente vocês pensam sobre ambos os jogadores e a situação do Corinthians no Z4 do Brasileirão? Quem vocês acham que são os principais culpados dessa situação horrível na competição nacional? E também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!